Agora vai. Boa noite. Falei lá com a Suzana lá agora, ela estava aguardando. E eu acho que ela não aparecia lá no stories dela lá, mas ela já está aparecendo aí. Então, ó, uma boa noite a todos de novo. Vamos aguardar agora a professora Suzana para a gente fazer esse direito e vir esperado, esse tema bacana aí, né? Processo estrutural, esse tema bacana aí, processo estrutural e é, Cabernet Franc. Tô chamando aqui, ó, tô Suzana aqui, vamos ver aqui se ela vai vir aqui agora. E, poxa, estou muito feliz aqui, como eu falei com vocês aí, ó. Aí, professora. Ei, tudo bom, Rodrigo? Mas olha só, então, até falando para o pessoal, o que está acontecendo com o Instagram? Igual você falou, ó, você está vendo que ao vivo você não está aparecendo. Não estava E eu, aparecendo. eu, inclusive, eu coloquei aqui até, já antecipando para todo mundo, no 4G, para poder, porque a internet aqui em está ruim, então. Se der algum problema, eu vou tirar primeiro os comentários. E na pior das hipóteses, o que que faz? Aí Você volto. sai e eu te resgato. A Tá, gente vai combinado. tentando tocar, tá? Mas vamos colocando aqui que vai ser top. Suzana, eu estava falando aqui o seguinte, ó, e quero agradecer especialmente a Suzana, que ela estava agora num curso envolvendo processo estrutural, que é o nosso tema aqui. O pessoal não precisa ficar preocupado, porque nós vamos postar depois no YouTube. Então, o pessoal de lá pode ficar lá no curso, não precisa sair de lá, não, para não dar problema. Nós vamos curtir nosso vinho aqui agora, super, super tranquilo. E, poxa, você estava falando o seguinte, olha como é que é legal. Eu fiz uma retrospectiva hoje de Direito e Vinho. O primeiro Direito e Vinho foi dia 24 de abril. Eu fiz sozinho sobre Chirá. E hoje é o 15º encontro. Caramba, haja É, vinho. haja vinho, a 15ª live. E a gente tem marcado 20, mais 7 lives já marcadas. Então, acho que vai ser assim, bem bacana. Tá? Eu estou muito feliz. Esse tema aqui era um tema assim, que eu quis deixar. Tinha algumas pessoas, né, que eu acho que poderiam falar sobre esse tema, mas assim, uma pessoa especial para poder falar sobre esse tema, para mim, era você. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando a gente conjugou. E eu fiquei doido, sabe que eu sou assim, né? Eu fico querendo colocar. Eu falei, se você gosta dessa uva e tal, né? Porque tem tudo a ver. E eu falei, né? Eu vou falar isso hoje aqui. A Cabernet Franc tem tudo a ver com o processo estrutural. É uma uva que tem totalmente a ver na minha concepção. É uma uva que eu sou apaixonado, né? Então, eu acho que vai ser uma live que a gente vai poder fazer essa conjugação bem bacana. Só de plano, assim, antes de passar a palavra para você, veja que é uma uva, só para fazer uma brincadeira aqui, é uma uva que ela não é tão conhecida quanto o processo, como o processo estrutural, não é um tema tão conhecido, né? E às vezes ela é confundida com a Cabernet Sauvignon. Como processo estrutural é confundido com processo coletivo. Então, na verdade, ainda que você tenha pontos de contato, não é a mesma coisa. Então, eu trouxe aqui uma enóloga de primeira categoria do processo estrutural, para poder falar dessa uva, dessa parte do processo aí que não é tão conhecida. Então, assim, já te dando a todas as boas-vindas, a gente vai bater um papo aí. Vou pegar no pé do seu marido, meu querido amigo Fernando, Já daqui a avisei. pouco. Vou beber mais umas taças para poder pegar no pé dele. Mas eu quero, assim, te agradecendo, passar a palavra para você. Aí, o que eu queria que você fizesse? E de uma forma muito informal, né, como fizesse traçar de um panorama, o que você acha, o que você concebe como processo estrutural. Até para poder dar uma, digamos assim, um panorama para todo mundo, e a partir desse panorama a gente poder fazer as associações, e mais do que as associações, discutir sobre o tema jurídico, que para mim é um dos temas, assim, na minha concepção, mais modernos do momento. Ô, Mazei, obrigada por esse convite. Eu estava até falando com o Zanetti agora, mas que coisa que as lives legais ficam todas no mesmo dia, no mesmo horário. Como é que isso acontece? Então, obrigada por ter me aberto essa oportunidade. Já conheço bastante gente que veio aqui no seu Direito e Vinho e que disse que é uma delícia, porque esse papo corre. Nossa, Oi?
Nosso direito e vinho. Nosso direito e vinho, é verdade, a gente compartilha, né? Adorei também a proposta do Cabernet Franc. Na hora que você me mandou Cabernet, foi exatamente isso, eu assimilei Cabernet Sauvignon. Aí depois eu fui olhar direito, eu falei, não, não é o Sauvignon. E aí, gente, não foi tão fácil achar como você acha um Cabernet Sauvignon em cada esquina. Não foi também tão difícil, mas é um vinho mais precioso nesse sentido, né? Ele não é tão comercial, você não vê que nem é o Cabernet Sauvignon, o Cabernet, qualquer lugar que você vai, você acaba achando essa uva. Eu acho que realmente, nesse sentido, se aproxima do processo estrutural, porque ele não é um processo de massa, né? Ele é algo mais de boutique, como a gente poderia falar, né? Ele é mais específico. E ele é uma... A discussão sobre o processo estrutural, ela tem sido trazida para o Brasil há alguns anos, principalmente dentro... Acho que se confunde mesmo com o processo coletivo, porque normalmente são os processualistas do processo coletivo que trazem a discussão do processo estrutural, principalmente no Brasil. Então, você vai falar do Jobim, você vai falar do Vitorelli, né? Mesmo lá do pessoal da São Francisco, do Cazu, eu também tenho essa linha de pesquisa. Então, a gente acaba realmente atrelando o processo estrutural ao processo coletivo. E eu não acho que tem essa sobreposição absoluta mesmo. O que eu acho que a grande característica do processo estrutural, e eu acho que a discussão se desloca porque a gente não traduziu tão bem a expressão do direito americano. Quem fala de processo estrutural do direito americano é o Owen Fisk, que é muito citado por todo mundo que começa esse tema. Só que o Owen Fisk não fala em processo estrutural, ele fala em structural injunctions, em provimentos, né? Se eu pudesse traduzir melhor aí, não tem uma tradução para injunctions, mas em provimento estrutural, o que é bem diferente de você falar processo estrutural para provimento estrutural. A tutela estrutural você está falando muito mais do mérito do quanto decidido do que provavelmente do andar da carruagem, que é o processo estrutural, né? E eu acho que como a gente trouxe um pouco a discussão deslocada para o processo, não que eu não acho que para você ter uma tutela estrutural não precisa adaptar o processo, eu acho que precisa. Mas como eu estou falando mais de processo do que de tutela, acabou que houve essa ideia de que o processo estrutural é necessariamente um processo coletivo. Porque o processo coletivo normalmente tem mais condições de lidar e de dar conta das demandas do que se exige de um processo estrutural. Mas quando você desloca para a ideia de tutela estrutural, você vê que, na verdade, a essência do que você está chamando de estrutural é o que ele é o seu efeito, é o que ele projeta, na verdade, é o que ele propicia. O que é estrutural? É o provimento que busca transformar, né? E transformar o que... Perfeito. Vamos gravar isso. Aqui, igual o brinco. Você deu o jump of the cat. Processo estrutural, para mim, é um processo de transformação. Desculpa ter te interrompido, mas assim, quando perguntas para mim assim, eu falo, o que é um... E isso tem a ver com a uva, com a Cabernet Franc, que vai falar. Então, mas a palavra... Desculpa ter te interrompido aí. Não, mas vamos lá, essa é uma conversa. Em bar a gente não pede desculpa, né? Já que não dá para fazer bar pela pandemia, pela distância entre São Paulo e Vitória, a gente faz aqui. Acho que o processo estrutural tem essa busca. Agora, eu não acho que é qualquer transformação que entra dentro do conceito de processo estrutural. Porque aí eu divido de alguma doutrina que acha que todo provimento prospectivo é estrutural. Eu acho que, na verdade, estrutural é aquele que busca transformar burocracias, estados de coisa, né? Estruturas complexas que estão funcionando em desconformidade com a lei e especialmente violando direitos fundamentais. Então, acho que o processo estrutural vem aí. Não precisa necessariamente a gente ter eu concordo com o Vitorelli aqui, não precisa ser um ente público do outro lado. Mas eu tenho que falar de um estado de coisas de violação contumaz de direitos. E aí o que eu quero? Eu quero um provimento que vem para desestabilizar, para desbloquear bloqueios institucionais, para fazer a coisa andar.
Então, aí a gente pensa, por exemplo, um caso que é o caso que todo mundo discute, né? Que é a questão carcerária, por exemplo. A questão carcerária é um grande exemplo de um... Não vou nem falar em usar aqui estado de coisa inconstitucional, que é outra terminologia, mas, assim, de uma situação em que você tem uma violação quanto mais institucional, né? As instituições estão funcionando de forma que estão violando direitos. Então, eu preciso avançar e transformar para a concretização de direitos. Então, aí eu vejo um provimento estrutural. Então, eu acho que toda vez que você está diante de questões complexas, policêntricas, e que estão, de forma quanto mais, violando direitos, e que você precisa, então, chacoalhar e mexer, né? Mexer nas engrenagens, porque elas não estão funcionando direito, aí você está falando de um provimento estrutural. E eu acho que o provimento estrutural, ele pode ser dado, inclusive, num processo individual. O caso Brown, que é o primeiro caso em que se discute o processo estrutural no direito americano, é um processo individual. Tá certo que no direito americano tem a possibilidade de um processo individual dar uma decisão com efeitos coletivos. Mas você não precisa necessariamente ser no processo coletivo. Inclusive, mas aí eu estava até falando agora lá na outra live, né, sobre o processo estrutural, eu gosto mais da gente pensar, em vez de processo estrutural, falar de litígio, de litigância estrutural. Eu também. Porque quando você fala de litigância estrutural, você não está falando de um processo. Você pode estar se utilizando de vários processos, inclusive de uma forma estratégica, voltado para mexer naquela burocracia. Se você estava falando agora do tal do caso creche aqui de São Paulo, é um caso super emblemático, mas que você teve algumas ações civis públicas, milhares de demandas individuais, e que na hora que elas conseguiram ser amarradas numa perspectiva estratégica, teve aí um grupo envolvendo defensoria, MP, sociedade civil, que conseguiu fazer isso, o litígio estrutural foi possível. Mas você vai dizer que foi em uma ação civil pública? Não foi. Tiveram duas ações civis públicas, milhares de demandas individuais, um mandado de segurança coletiva, um mandado de segurança individual anterior, que foi essencial para destravar a questão da transparência, ou seja, é uma litigância estrutural. A gente tem, no processo civil brasileiro, a possibilidade de se utilizar de todos os mecanismos. Então, acho que a gente não precisa se fechar no processo coletivo. Então, acho que você pode buscar... olhar para... Eu gosto de dizer para os meus alunos, pensa que você tem uma paleta de cores, como você vai escolher tinta para pintar a sua parede. Eu tenho uma paleta de ferramentas. Quais delas que me dão estrategicamente a melhor possibilidade de, utilizando a arena judicial, promover a transformação social? E aí a gente fala em litígio estrutural. Está fazendo sentido? Tá, não, eu concordo, assim, não, e eu acho o seguinte, aí eu vou dar uma opinião, assim, mais assim, até mais eu, na minha concepção, eu abro até com essa ideia de litígio estrutural, eu abro até um pouco mais isso. Eu penso até mais numa situação, por exemplo, vamos lá, eu não consigo, eu vejo no policentrismo, quando você tem uma situação de policentrismo e uma situação de multipolaridade, que eu posso, às vezes, mesmo que eu não possa classificar isso como um tipo cultural que seja, eu imaginar, eu pensar numa situação em que, em tese, por exemplo, em tese eu poderia importar questões do direito estrutural. Eu vou colocar aqui, está dando um pouquinho de som, deixa eu ver se eu consigo botando aqui um microfone que melhora aqui um pouco aí. Vê se melhorou aí, piorou ou está tudo do mesmo jeito? Alô? Está tudo do mesmo jeito? Ou melhorou o som um pouco? Sei, para mim tá bom, mas eu acho que para o pessoal dos comentários aqui tem muita gente reclamando. Não, mas aqui o problema eu vou fazer. Não é nem o microfone. Bom, vamos tocando aqui com o microfone, sem microfone está dando do mesmo trabalho. Vamos falando aqui que a gente vai, como dizer, o ambiente da live hoje é hostil, tem que trabalhar. Então, veja, uma questão que eu acho, uma questão que, na minha opinião, a gente pode aproveitar muito do processo eleitoral, eu cheguei a comentar contigo rápido, é a questão da falência. Eu acho que a falência, vou ver se tirando o som melhor um pouquinho aqui. Eu acho que a falência, ela é um ambiente interessante para a gente pensar nisso.
Como eu falei, por exemplo... Transformar em que sentido, para eu entender teu raciocínio? A falência é transformada na recuperação da empresa? Porque, olha só, eu penso assim, uma ideia de... Há uma transformação. E eu vou falar uma coisa mais maluca, como o inventário. O inventário, a Saine, a falência, ela cria um grande condomínio. Ela cria uma situação. E, na verdade, você tem um ponto, naquele ponto do condomínio, você precisa dar totalmente aquilo ali, aquele status que você dá para um resultado final. Diferente de um processo que você, de repente... Veja, eu tenho uma visão, quando eu falo assim, vestígio estrutural, é de uma mudança radical de posicionamento, de status. Veja que a Saizine, quando você pensar numa falência, uma falência que envolve muitos empregados, que envolve questões tributárias, vários credores, locações, você tem um policentrismo gigante. Você não consegue, mesmo observando as técnicas da falência, elas não são suficientes para aquele resultado. Então, na minha concepção, eu acho que é extremamente importante. Há algumas discussões do processo estrutural para recuperação judicial, por exemplo. Eu acho que isso seria uma ideia. Eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui. Se eu não ver por conta do som, aí o que eu vou te pedir? Deixa eu ver se melhora aqui. Porque o som, agora eu estou ouvindo o eco. Agora o eco vem para cá. Engraçado. Sou eu, mas eu estou só ligada no celular. Não, vamos ver. Eu acho que agora foi. Não. Suzana, eu vou te pedir uma gentileza. Sai, volta desse meu som. Tá? Pode ser a conexão. Uma coisa. E aí, gente, vê se vou botar aqui os comentários de novo. Vê se o som melhorou. Vê se o som melhorou agora. Porque é um problema de conexão. Aí o som melhorou aí. Vamos ver, agora vai, eu acho. Quer ver? Ó. Agora eu acho que vai. Aí, beleza. Som normal. Agora vai. Vamos ver. Vamos lá, Suzana. Vamos lá. Vamos lá, então. Agora vai. Foi. Eu acho, Mazei, eu entendo, eu acho até que a gente pode aproveitar algumas das discussões, porque o processo estrutural, ele discute o quê? Um modelo, aí vindo para a doutrina brasileira, não tanto para essa importação que a gente estava falando antes da coisa do provimento. Eu acho que a doutrina brasileira, ela discute muito, no âmbito do processo estrutural, quais são os limites que a técnica processual individual, mesmo a do processo coletivo, mas ainda muito binária, muita na coisa da justiça comutativa, da soma, aquela ideia do restaurar o status quo ante, né, que a gente tem num modelo muito tradicional de processo, e que isso muitas vezes é reproduzido no âmbito do processo coletivo. Então, o que a discussão do processo estrutural traz? Traz o quê? A dificuldade deste modelo de lidar com questões complexas policêntricas. Então, eu acho que algumas dessas discussões do processo estrutural podem, sim, ser apropriadas dentro de outros processos complexos. Né? Sim. Caso... Veja, o inventário... Um inventário complicado. O inventário, por exemplo, eu estou com um caso aqui, estou falando isso aqui, os colegas assim... Por exemplo, eu tenho um caso aqui no inventário, para você ter ideia, eu tenho que fazer fixações. Eu tenho fora do inventário, de juntar, eu tô com 4 ações autônomas de prova. Porque eu não consigo produzir a prova aqui dentro. Então, veja, eu tenho um sistema... Então, às vezes, e olha como é que isso é interessante. Eu falei isso ontem numa palestra. Olha como é que... é uma situação assim que é totalmente atípica. Então, em determinado ponto, alguns herdeiros, eles concordam. Não, a união estável. Vou dar um exemplo. Com fulano de tal. Não. Aí outros, não há união estável. Aí no outro ponto, não. A união estável tem, mas nós não concordamos, por exemplo, com a data que houve a união estável, ok? Aí a pessoa migra. Não, aí não, isso é muito interessante. Aí eu só estou dando assim, só nesse ponto, fora das outras questões. Aí, por exemplo, não, mas
qual bem que houve comunhão e qual bem que não houve comunhão? Eu tenho uma outra discussão. Então, veja, não, esse bem tem subrogação ou não tem subrogação. Então, se eu seguir um modelo padrão, e é muito interessante, que é isso que eu quero, estou falando do inventário como geral, porque o inventário, ele parte de uma premissa que ele não quer voltar para o estado anterior, é o contrário. Por isso que eu acho que ele tem muita vida. Assim, olha, isso aqui não pode ficar. Tanto que o inventário ele é feito para mudar a situação. E isso tem muito a ver com o litígio estrutural. Olha, essa situação ela não pode ficar assim. Eu não quero um conserto. Eu quero mudar. As titularidades são diferentes. Então, é uma quebra. Se eu te falar. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Eu posso dizer que o inventário, que vai ser isso muito bati o papo com o Fred. O Fred, eu acho que, em particular, é um pouco mais próximo. O Sica, talvez, ele tenha uma ideia também parecida. Não é que seja... não é um modelo de processo estrutural propriamente como esse que a gente colocou. Mas dentro dessa ideia de técnica, de transporte técnica, seria uma ideia de que eu tenho que me aproximar dele. Eu não posso... Eu me aproximar do processo comum é pior. Eu prefiro ficar lá. Então, olha que legal. O que eu acho, pensando no que você está falando? Eu concordo que esses processos, eles também descortinam problemas desse processo tradicional, porque ele não dá conta. Então... Mas eu posso fazer um negócio aqui agora importante? Maravilhoso. As coisas com coisa. Mas o que eu acho é que quando a gente está discutindo o processo estrutural mesmo, essa coisa do provimento estrutural, a gente está trabalhando até com capacidade institucional, porque a gente está se colocando numa discussão sobre quais são os limites do judiciário na intervenção, principalmente com os demais poderes, ou mesmo com o mercado. E a gente tem um dado até de discussão de legitimidade política quando você está trabalhando processo estrutural, que eu acho que não se colocam nesse teu exemplo, que você está trabalhando mais com particulares. No caso da falência, às vezes, dependendo da complexidade, até se aproxima mais. É que quando a gente pensa em categorias, Mazê, a gente está pensando em gaveta, né? Então... esse é o problema. Estrutural, eu estou pensando numa gaveta cuja discussão se deu, surgiu muito essa coisa dos direitos fundamentais, da violação sistemática pelo Estado de alguns direitos, desde do Brown, direito americano, até casos aqui no Brasil. E, na verdade, você tem no meio dessa régua aí, você tem um monte de litígio que não está nem no estrutural, típico, digamos assim, mas também o processo individual não está mais dando conta dele também. E sabe o que me lembrou? Quando a gente começou a estudar no processo coletivo a questão da legitimidade, por que eu precisava ter o processo coletivo, o exemplo que se dava era das sociedades, lembro? Sim. Da sociedade, a coisa da legitimidade extraordinária, porque na sociedade anônima, o sócio, se ele pode entrar com a ação e os limites da coisa julgada e tudo aquilo. E dali a gente partiu para a discussão do processo coletivo. Então, o que eu acho? Eu acho que esses teus exemplos estão no meio do caminho, estão no meio da régua. Eles não são. Eu não acho que eles se inseririam dentro da discussão do processo estrutural, que demanda até, que busca, então, esse questionamento sobre a capacidade institucional do judiciário de mudar uma realidade social. Né? Como é, por exemplo, acabar com o déficit de vaga em creche. O judiciário consegue? Como é que a gente faz para tentar adaptar o processo? Será que só basta adaptar o processo? Será que o judiciário não dá conta disso? Né? Ao passo que do inventário, a gente sabe que o judiciário vai dar conta. Será que dá conta? Bem ou mal, uma hora vai. Seja por vários processos individuais. Ele pode dar conta mal. Ele pode não dar a melhor tutela. Mas ele dá conta. Eu não acho que ele vai no signo dessas demandas distributivas, por exemplo, que a gente está pensando quando está discutindo o processo estrutural. Ele tem que discutir uma série de questões de família, em decidir onde é que se posiciona aí a união estável na linha. Se é que a cota. Por exemplo, tem empresa que pode parar no inventário. Sim, tem uma série de questões. Então, o que me parece que, do que eu estou conversando com você, que seja no processo estrutural, ou seja nesses processos que estão aí no meio do caminho, meio que a gente não... Eu acho que a falência é um exemplo interessantíssimo, mais até que o inventário, na verdade. Porque ela pode até chegar muito próxima do processo estrutural mesmo.
A gente está trabalhando, tem que lembrar que categorias são gavetas imaginárias, né? Você fala, é processo estrutural, não é processo estrutural? Sei lá, tudo bem. Eu acho que é importante a gente definir qual é a essência do processo estrutural, na minha opinião, principalmente por causa que tem uma discussão de constitucional aí, que eu acho que é importante, que a gente não pode perder. Se a gente abre muito o leque do que é processo estrutural, eu acho que a gente começa a trazer coisas muito de litígios e conflitos que não estão demandando essa reflexão. Né, que já são, que é o caso, por exemplo, do inventário que você traz. Mas, por outro lado, me parece ficar mais claro ainda que a gente precisa de novos modelos de processo. E isso me parece, seja para o processo estrutural, ou seja para processos complexos, né, que são tradicionais, mas que numa sociedade como a nossa, policêntrica, super, com vários polos de conflito, não dá mais para você tratar o inventário hoje como você tratava o inventário no começo do século passado. Não é o mesmo inventário. As questões são muito complicadas. Então, você precisa de um processo que dê conta disso, né? E que talvez precise, sim, se apropriar de algumas discussões do processo estrutural para isso. Eu acho que alguma importação tem que ter, me parece. Então, aí, ó, pegando aqui o gancho com a Cabernet Franc, é que ela é legal. E por que eu escolhi a Cabernet Franc e tal, que a gente falou sobre transformações? Ela é uma das uvas, nesse particular, mais transformadoras. Porque você sabia assim, aí tem uma questão que ela é massa, vou falar aqui agora. Eu falei rápido com você lá, que a gente conversando. A Cabernet Franc, olha que bacana. Ela é uma uva que ela construiu, por exemplo, a Cabernet Sauvignon ela é mais famosa e tal. Mas a Cabernet Franc é ela que produziu a Cabernet Sauvignon, ela saiu através de um cruzamento com a Cabernet Franc. Um cruzamento da Sauvignon Blanc natural com a Cabernet Franc. Então ela transformou numa outra coisa. Olha que interessante. A Merlot também, por incrível que pareça, a Merlot também, ela é uma uva que saiu da Cabernet Franc. Só que é um outro, um outro cruzamento. Acho que foi a Medellín Noir. A Carmené dizem também que saiu dela. Então ela é uma uva que olha como é que é bacana. Aonde a Cabernet Franc ela está, ela transforma. E ela foi capaz de transformar e criar novas uvas. E ela, quando a Cabernet Franc ela está num vinho, quando você faz um blend de um vinho com a Cabernet Franc, e tem que tomar um cuidado com a quantidade que se coloca com a Cabernet Franc, quando ela está e ela é um vinho muito de blend, porque ela transforma esse vinho, ela dá um toque no vinho. Então a Cabernet Franc, ela tem uma ideia assim absolutamente transformadora. Então assim, poxa, achei que foi legal. E aí, ó, para colocar aqui, olha como é que tá bacana. Quando você falou em processo estrutural, é óbvio que você tem uma ideia, né, por conta até do direito, você falou a questão da tutela coletiva, muito mais ligado ao Common Law, né? Sem dúvida. Como a Cabernet Franc, ela é uma uva, embora se diga que ela é basca e tal, mas ela está ligada lá. E você, ó, quem ganhou na votação para abrir um vinho francês, eu concedi para a convidada de abrir o vinho francês. Ela que abriu o vinho francês. Mas eu não abri um argentino. Eu abri um vinho aqui, ó, em homenagem à nossa live. Olha que legal. Eu abri um vinho aqui, ó, que mostra como é que o processo estrutural vai mudando e como é que a Cabernet vai mudando. Esse aqui, ó, é um vinho, embora com o nome Churchill, esse aqui é um vinho brasileiro. Ah, é? Olha que legal. Então, esse aqui é um vinho brasileiro, feito 100% com a Cabernet Franc, pela vinícola Valmarino, que ou seja, o Brasil, hoje num local chamado Pinto Bandeira, lá no sul, é um local fantástico para a produção. Na Argentina, também se produz muito Cabernet Franc, e vejo que não é à toa, porque a questão de fazer essa brincadeira, falei da Argentina e tal, porque nós aqui estamos sendo celeiros de uma dessa discussão agora de processo estrutural. Como estamos sendo celeiros da Cabernet Franc, né? Tanto do Brasil quanto da Argentina. Então, por isso que eu quis, falei, pô, esse nosso debate aqui é o debate da Cabernet Franc. Uma luva esse vinho. Não. É uma delícia, né? Ele é...
Eu vou te falar, eu quando comecei a procurar, né, para comprar, eu vi que era mais fácil a gente achar o Cabernet Franc misturado, né, do que achar ele puro como a vinha, como uva única, né, 100% Cabernet Franc. E mas no final das contas ele é realmente uma delícia e eu não sabia de todo esse histórico dele. Até de Então, juntar pelo jeito Cabernet Franc com Sauvignon Blanc, saiu Cabernet Sauvignon, é isso? é isso aí. Não, é isso aí. Não, e foi por acaso. Aí eu vou fazer uma brincadeira agora com o Fernando, que eu falo que você tinha que trabalhar com processo estrutural mesmo. Por isso que você é muito feliz com o Fernando, você é casado com esse cara aí. Para quem não sabe, Fernando, que é o marido de Suzana, foi meu amigo do mestrado. Nós estudamos junto, eu fazia mestrado em civil. Nós fomos alunos, a gente sentava lado a lado na cadeira do professor Rudalvin. E eu me lembro um dia que o Fernando chegou para mim e falou assim, cara, eu não quero, vou mexer mais com direito civil, não. Vou para o processo. E ele foi para o processo. E depois do processo, ele foi agora, é um filósofo, né? E tal. Então, olha que sujeito. Você tem que trabalhar com pessoas com transformação, que vão mudando. Que ele saiu lá do direito civil, né? Olha para onde que ele foi parar. Ele está na sociologia do direito. Sociologia do direito. É muito interessante esse meu encontro com o Fernando, porque todo mundo acha, porque eu gosto muito de sociologia do direito, mas eu trabalho muito com a sociologia do direito americano. Gosto do professor Margalanter, o próprio Owen Fisk, que ele é um professor de processo, mas ele tem um pé muito grande na sociologia. Acho que daí porque acho que o processo coletivo demanda muito esse olhar para a sociedade, para você entender como é que as coisas funcionam, litígio de massa. Quando você vai trabalhar com processo coletivo, você tem que dar um passo com processo estrutural, você tem que dar um passo atrás para estudar um pouco de separação de poderes. Então acaba indo para a coisa da sociologia. E todo mundo fala assim, não, mas o Fernando te influenciou para a sociologia do direito. E o que é uma mentira, porque o Fernando é um sociólogo do direito europeu, ele é lumaniano. Tudo que ele estuda eu não entendo. Ele fala, olha, só com muito Cabernet Franc para eu entender o que o Luhmann fala. E aí eu fico lá discutindo com ele, do meu ponto de vista da sociologia mais prática, né, do direito americano, da sociologia mais filosófica dele. Aí a gente fica brigando e discutindo. Não, e nessa época, essa época que eu brincava com o Fernando, eu gosto muito de Luma, né? Então, quando eu conversei quando eu conheci Fernando e tal, eu estudava muito. Olha como é que é engraçado. Hoje eu estudo muito mesmo, estudava muito Luma. Então, a ideia, quando eu pensei em coisa de microsistema e tal, teve muito ligado a Luma. E era muito engraçado que o Fernando olhava para minha cara e disse, pô, você vai ficar, estou estudando aqui direito civil, você é um cara meio maluco. Então, isso é importante, eu quis dar esse exemplo, de como as transformações são relevantes. E aí também tem, eu te provoquei com a questão do inventário, agora você fala assim, ele é meu amigo mesmo, é só amigo que pode fazer isso. Porque, veja, eu não preciso ter a Cabernet Franc 100%. O inventário, o que eu posso fazer? Eu posso trazer o blend. Isso! Gostei. Essa eu acho que vai ser a sacada. Então, eu acho que quem está estudando processo, eu acho que isso e aí, por isso, olha como é que eu sou amigo, porque amigo pode fazer isso, tá? Eu vou fazer aqui, ó, para provar a nossa amizade aqui para todo mundo, que amigo pode fazer isso. Ó, eu conheci Suzana, ela tem essa cara de jovem e tal, mas ela não é tão jovem assim, não. É muito antes da cidade de eu conhecer o meu marido, inclusive. Muito antes, eu conheço muito antes. Ó, eu coordenei uma obra com a Rita em 2005, sobre processo coletivo, que está aqui, e a Suzana foi uma das convidadas. É verdade. Então, e aí a gente se conheceu através do Daniel Neves e tal. E depois, olha como é que eu te devo, como é que é legal. Você me convidou para escrever, está aqui também, ó, que foi uma obra que você coordenou, eu escrevi sobre o artigo 6º da ação popular. Para mim, foi um dos trabalhos que mais me abriu a cabeça, que foi o trabalho embrionário que eu fiz por uma das coisas que, para mim, tem a ver... Olha como é que isso é legal, que eu vou voltar agora, isso aqui é 2003. E aí eu vou até falar uma coisa triste, assim, mas que foi uma alegria. Quando eu recebi esse livro, que foi em 2006, quando ficou pronto, foi pouco depois de falecimento do meu pai. Então, foi uma alegria que eu tive no momento que eu estava muito triste, que foi em 2006. Mas, veja, então, em 2006, quando a gente conversou sobre isso e tal, eu escrevi isso embrionariamente, foi quando eu comecei a pensar nessa possibilidade das partes, no policentrismo
e nessa multipolaridade, de que era perfeitamente possível movimentos dentro do processo, que não existia uma posição de autor e de réu, que em determinados processos você podia ter movimento. Eu Veja ficava que... você escrevendo agora, né? Não, mas eu, talvez, com o Cabral, pô, a gente troca muita ideia, Cabral acho que avançou muito mais do que eu. Ele está escutando a gente, por isso que eu estou falando dele. Sim, não, mas eu acho que Cabral avançou muito mais do que eu, na minha ideia inicial, mas a ideia inicial, que eu publiquei depois como intervenção móvel, mas o texto inicial, acho que nem tinha esse nome ainda, intervenção móvel, quando eu pensei nisso, foi esse texto aqui. E aí, veja, que não é também à toa, eu sou um cara assim enjoado, tá? E lá naquele videozinho, para quem não viu, tá lá no meu Instagram, lá a musiquinha que eu coloquei de entrada, eu coloquei uma música que tem tudo a ver com isso. Eu botei a capa dos dois livros, um do lado do outro. Eu coloquei uma música de um cara que foi muito interessante. É uma música que conta uma ideia de transformação, que é uma música de um sujeito que é tido como brega, que é o Odair José. E aí eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver com essa música. Você sabe que essa música é de um disco maldito dele. Olha o que eu coloquei para você agora, hein? Olha a bola que eu coloquei para você. Ele, no auge do sucesso... Era alguma coisa de Raul Seixas, mas não era, o Daí José. Não. Isso aqui é muito mais top que eu vou te falar, é muito mais profundo. Ele, no auge da carreira dele, ele fez é uma ópera esse livro. É uma ópera. Desculpa. Esse disco é fantástico. E ele faz uma ópera sobre a influência que Jesus chegou e transformou a vida dele. Uma época que ele estava muito doido. Eu vi a entrevista dele no Biel, ele estava muito doido. E Deus transforma a vida dele. Jesus transforma a vida dele. E ele faz esse disco com a ideia da transformação. E essa música, tanto que a música chama Nunca Mais. Só que isso, olha que legal, foi uma transformação tão grande, que as pessoas não entenderam. E fizeram uma crítica. E foi a derrocada do Odair José. O que eu estou querendo te dizer? O que às vezes pode estar acontecendo com o processo estrutural? A mudança pode estar sendo, às vezes, tão grande que está sendo imposta, que isso pode cria-se num ambiente uma repulsa a essa ideia, como aconteceu lá com o Odair José. Então, essa experiência do Odair José, ela tem que ser refletida. Olha que profundidade que eu fui buscar numa ópera brega. Mas eu coloquei aquela música de propósito. E tiveram duas pessoas que perceberam isso, tá? Quem? O áudio aqui começou a dar problema de novo. Eu vou tirar o som, fazer a mesma operação. Você sai e volta. Tá bom. Fechou? Fechou. Vou tirar o comentário aqui. Aí você sai e volta. Tá vendo, gente? Como é que direito vinha maluco? Vai lá no meu perfil lá no Instagram, e a gente fez uma homenagem ao Odair José, fazendo um link dele, né, do trabalho dele, com o processo estrutural, de como você pode ter situações de transformação. E aquilo ali é uma obra fantástica, é um disco fantástico, em que ele vai falando da transformação dele. Mas isso foi mal interpretado. Eu vou esperar a Suzana voltar aqui, e foi uma coisa que não tinha nada a ver, que interpretou mal a uma mega obra, que é lindo, esse disco é lindo, as letras são lindas, são absolutamente lindas as letras do Odair José. Eu sou um sujeito que eu sou muito, muito fã desse disco. Eu acho que tem tudo a ver. Cadê a doutora Suzana? Vamos, doutora Suzana, aparece aí, doutora Suzana. Mas, enfim. E aí, gente, aproveitando então aqui o ensejo, vou tomar aqui um vinhozinho, vamos fazer todos um brinde aqui, ó. Obrigado a vocês aí. Eu estou controlando, ao vivo eu não consigo saber a quantidade de pessoas que tem. Mas vocês podem ter certeza que esse problema aqui de som, essas coisas que acontecem aqui, elas estão ligadas muito à quantidade de pessoas que tem. Vamos lá. Agora
vamos lá. Agora vai. Agora vai. Eu abri para o comentário aqui, ela vai aparecer aqui. Aí, estou. Foi bobeira minha, tá? Pô, mas isso aqui é muito legal, cara. Eu acho assim, esse tipo de conversa aí, voltou. Mas a bobeira foi minha, tá? A bobeira não foi da pessoa. Não são 40, não, César. César está falando que tem 40 pessoas. César, tem 40 pessoas que você está assistindo aí, eu vou apagar aqui. Vou apagar. É porque aparece aqui. O que eu fiz para não travar? A gente tem um sistema aqui que a gente colocou em que não aparece. Aparece mais ou menos, você pode fazer uma conta de 15% das pessoas que estão assistindo, justamente para poder não travar. Porque numa quantidade de número de pessoas, ele começa a travar porque não foi feito para essa quantidade de pessoas. Aí teria que ser, enfim. Mas então aqui, miseravelmente, a gente tem agora aí umas 600 pessoas assistindo. Uau, nossa, que responsa. Aí, olha só, para voltar para o Odair José. Você sabe o que foi? Não, que tem aí, é uma reflexão legal para você fazer aqui. Só no Direito e Vinho que você pode fazer reflexão. Mas eu não poderia nunca numa palestra falar isso. Você sabe o que aconteceu? Não, isso é massa que eu vou falar aqui agora. Você sabe o que aconteceu com o que detonou o Odair José nessa ópera maravilhosa que esse? Não foi o conteúdo do disco, que as letras são lindas, são respeitosas. Você vê que é uma transformação. Existe a melodia, é tudo muito bom nesse disco. Mas a capa, um detalhe, a capa estava o Odair José sem camisa. Então isso criou, então essa coisa dele falar de Deus, ele estava sem camisa. Então ele foi desconjurado por toda a comunidade por conta de um detalhe da camisa, de não estar na camisa. Então eu estou fazendo essa reflexão, eu vi Vitorelli aí, pô, adoro Vitorelli, pô, Jobim, vi vários aí. O que eu acho que é uma reflexão? A gente não pode, e veja, e talvez aquilo, e eu estou falando muito legal, se vocês puderem ver essa entrevista com o Bial, que ele deu, e ele não sabe explicar o motivo, aquilo não foi uma vaidade, talvez foi um descuido. Então eu acho que o processo estrutural, ele é tão importante para a gente hoje, Suzana, que a gente não pode cometer um descuido desse. E eu acho assim que a gente, naquela época, a gente precisa de vilões. E eu fico com medo do processo estrutural virar um vilão. Como foi o Odair José, naquele momento ele virou um vilão, porque ele era um cara rico, um cara famoso. Você sabe, eu acho que você tem toda a razão. Tem uma aluna que fez mestrado agora, acabou de defender o mestrado, acabou não, ano passado, na GV, que foi minha aluna, minha orientanda de tese de Laura, e ela pesquisou na GV, estava falando de repetitivos, mas um dos dados que ela conseguiu colher, que foi um dado assim, que nem estava no horizonte dela, mas que ela identificou, é a Andréa Miranda até, que existia. Ela foi ver processo legislativo do CPC. E ela olhou todas as atas de discussão na Câmara, audiência pública, para ver como é que a ideia de acesso à justiça estava aí. E uma das coisas que ela conseguiu constatar no mestrado dela é que existe uma extrema resistência ao processo coletivo. Então, o tema processo coletivo é uma coisa que a gente já sabia, né? Porque eu me lembro do professor Cazuza falando disso, que quando fala de processo coletivo no Congresso, nesses ambientes tem uma resistência. Acho que até Fred chegou a tocar nesse assunto, não me lembro. Mas o fato... E aí tem a ver com o meu tema de doutorado, que tem tudo a ver com o teu livro. Porque eu escrevi sobre improbidade administrativa nesse livro lá em 2005, que você me convidou para escrever, você, Rita. Que era meu tema de doutorado na época, eu estava escrevendo doutorado. E por quê? Porque muita gente, até por conta da legitimidade no processo de improbidade e por conta de alguma doutrina que trabalha com a ideia de microsistemas de processo coletivo, identifica a ação civil pública, ação de improbidade. O próprio Ministério Público fala ação civil pública de improbidade administrativa. E isso faz com que, fora da academia, do nosso banco subespecializado para fora, a comunidade política identifica ação coletiva, processo coletivo, ação Perfeito.
e cria essa resistência. Tudo bem, a ação coletiva já pode fazer um estrago, pode perturbar o poder público, mas acho que o principal ponto de rejeição é a ação de improbidade, não é nem tanto a ação coletiva em si. E agora a gente tem essa ligação que você começou o nosso Direito e Vinho falando, do processo estrutural ao processo coletivo. Então a gente trata tudo no mesmo bolsão, como aquilo que eu tenho que rechaçar, porque é algo ruim. O judiciário também tem uma pesquisa interessante da SBDP, agora recente, acho que de 2018, não me lembro exatamente, sobre ações coletivas, está até no site. Em que maior parte dos juízes que foi entrevistada, respondeu pergunta, não se entende preparada para julgar um processo coletivo. Eu estou falando de processo coletivo, eu não estou falando de processo estrutural. Sim. E posso fazer. Deixa eu só fazer um negócio que você. Eu agora estou igual eu brinco quando eu fico com vontade de falar um negócio, fico igual um Cocker Spaniel. Deixa igual um Cocker Spaniel fica agitado. E isso é tão doido que você está falando, e tem tudo a ver, de novo, com a uva aqui, porque a ação de improbidade, embora ela seja uma ação coletiva, poucas vezes ela vai ser um processo estrutural, cara. Não vai ser, é porque ela é sancionatória. Não, eu estou falando, ela pode até numa situação, eu estou falando assim, poucas, para não, porque eu sou um sujeito que assim, o meu cliente fala assim, doutor... Né? Tudo pode acontecer. Pode não acontecer, mas doutor, essa causa aqui, transitou em julgado, passou 2 anos, o cara me rescisou, agora não tem mais jeito. Eu falei, não sei, você pode sair aqui agora e um passarinho pode fazer um negócio na sua cabeça. Eu não sei. Então, eu estou falando assim, dentro dessa pessoa. Olha como é que isso é legal, o que você falou, Suzana, isso é muito profundo. Pode parecer simples, mas é muito profundo. Olha só. A associação ruim da ação de improbidade a uma ação coletiva, ou seja, que a ação coletiva que causa problema, por conta da ação de improbidade, que não é um processo estrutural. Ele está matando, pode matar, o processo estrutural. E aí, por isso que eu falei essa coisa do Odair José, foi uma coisa de que eu não posso falar de Jesus de uma forma desrespeitosa, sem camisa. Então, aquilo, ninguém se preocupou se aquele era o momento dele, o que ele estava falando, se ele estava agradecendo a Deus, ou seja, aquele momento, a letra. Cara, são lindos, porque o importante é a forma. Então, eu acho que, e aí eu falo assim, que você, Vitorelli, o Jobim, Zanetti, Arenhardt, enfim, toda essa gama aí de pessoas que estão trabalhando esse tema, eu acho que vocês têm um dever, quase que um dever com a comunidade, de demonstrar, não é uma dissociação da tutela coletiva, não é isso. Não, sim. Até porque mas, no processo coletivo ele é a melhor condição tem de lidar com isso, mas eu acho que é a melhor condição. Mas não é necessariamente você não pode associar processo coletivo ao processo estrutural, eu acho. A litígio estrutural, né? Eu concordo contigo. E eu acho, inclusive, que essa discussão, às vezes, do processo estrutural, ela tende a demonizar as ações individuais. E que dentro da perspectiva de um litígio estrutural, a ação individual pode ser muito interessante. Da perspectiva estratégica, você faz o creche que eu estava discutindo lá com o Janete. As ações individuais randômicas pedindo creche, tudo bem, tinha um monte de efeito negativo, a questão do fura-fila, que a gente já conhece, que é discutida, né? De você passar um na frente do outro e não resolver, não transformar, que é o que a gente gostaria de fazer. Mas, por outro lado, no caso creche específico, ela avançou na jurisprudência, porque quando começaram a ser propostas as primeiras ações coletivas na década de 90, elas tomaram discricionalidade administrativa na cabeça. Né? E as ações individuais, não. Foram julgadas procedentes, e criou-se uma jurisprudência em prol do direito à creche, que depois foi servir as ações coletivas propostas 20 anos depois. E se você consegue pensar de uma forma estratégica, às vezes você pode, via ação individual, preparar o terreno no judiciário para depois entrar com uma ação coletiva. Então, as ações individuais podem ser estruturais se você pensá-las de forma estratégica. Então, eu acho esse tema... Então, o que eu acho que vai acontecer? E aí, por isso que eu estou falando da Cabernet Franc. A Cabernet Franc, ela era uma uva de segunda categoria. E aí, quando se notou que assim, a força dela, por exemplo, ela tem a potência. E eu vou te dizer um fato aqui, que eu sou um sujeito assim, que eu gosto de estudar, eu gosto de fazer assim, alguns estudos obscuros, ler os textos obscuros. Um dos grandes problemas da Cabernet Franc também que se teve
É porque o que, que se entendeu? Os vinhos com a Cabernet Sauvignon eram vinhos mais caros. Você consegue, pelo nome Cabernet Sauvignon, por exemplo, olha o que você... Eu vou voltar lá no começo, porque o que eu estou falando tem todo sentido. Então, era mais fácil para o consumidor ele pagar um preço mais alto em quê? Na Cabernet Sauvignon. Perfeito? E Entendi. isso criou um desestímulo na Cabernet Franc, na produção da Cabernet Franc. E veja que a gente está revelando aqui um dado que é tão interessante, que a Cabernet Sauvignon, ela tem origem na Cabernet Franc. Então é ilógico. Olha como é que... Claro, né? Não, e você acabou de dizer, olha só, você acabou de dizer o que você está falando, tem toda a lógica. Veja, eu tenho um material que é de ação coletiva, mas a ação coletiva está trancada. Então, o que, que eu faço? Eu jogo ação individual para resgatar, para eu ter um melhor ambiente para a ação coletiva, perfeito? Posso, então, te dizer aqui agora, para você ver como é que isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando, por que hoje a Cabernet Franc está se espalhando pelo mundo? Por conta da Cabernet Sauvignon, que seria individual, que era mais fácil, a mais palatável. Muito legal, fez todo sentido. Não, Mas, ei, deixa eu te falar uma coisa que eu não falei ainda. Você falou do livro de 2005, né? Quando a gente se conheceu e tudo, e quanto isso foi interessante e transformador para você. Você sabe que a gente fez um lançamento desse livro, não sei se você lembra, na ASP. Lembro. Paulo. E eu estava defendendo o meu doutorado ainda, estava estudando, estava mexendo com improbidade administrativa. E ali foi a primeira vez, conversando com algumas, eu não lembro nem com quem ali, que me perguntaram o seguinte: vai abrir concurso da USP, você vai prestar? E eu falei assim: concurso da USP eu? Não, acho que eu não dou conta, acho que eu não consigo. Não, nunca nem pensei sobre isso. E a primeira vez que alguém me perguntou se eu tinha. E daí eu comecei a pensar, comecei a ver se era o que eu queria. Prestei não passei. Depois, em 2009, eu passei. 5 anos depois disso, 4 anos depois disso. Foi ali a primeira vez que eu parei para pensar se eu queria ser professora da USP. Olha como é que é transformador também. No lançamento desse livro que tinha o meu artigo, que eu estava terminando de entregar o doutorado. Eu vou te mostrar então um negócio aqui, tem coisas importantes, não de direito. Direito de vinho, direito de vinho a gente vai improvisando aqui, mas tem coisas pessoais importantes que eu anoto. Então, vou te mostrar um negócio aqui, para você ver que não é mentira. Olha o que eu vou te mostrar aqui, Não sei se a câmera vai conseguir mostrar aqui, Eu vou botar assim até bem no foco. Olha que coisa, ver se você consegue ver isso aqui, Tá conseguindo ver? Tô. Você sabe o que é isso? O que é isso? É o seguinte, que eu ia falar que esses 2 livros aqui, eles foram transformadores na nossa vida. Foram mesmo. Sabe por quê? O que aconteceu? Tá aqui, ó. É uma bolinha aqui, UFES e USP. E aqui, Procnet. Tá aqui, ó. Não é mentira, não. Tá aqui, eu vou botar aqui só para poder ficar mais claro. Olha só, sabe por quê? Nós aqui, obviamente, com outros elementos, isso aqui juntou. Por exemplo, no meu concurso, olha o que eu vou te dizer aqui. Você sabe o que foi um dos elementos, a NET sabe disso, meus colegas da UF, sabe que foi um dos elementos fundamentais para eu passar no concurso? O quê? Produção acadêmica. Meu concurso foi hiper apertado, hiper apertado. E aí uma coisa assim, se você ver o resultado final, e é até bom falar isso publicamente, parece assim, você olha o resultado final, você fala, nossa, mas ele passou de uma assim... Não foi mentira, não foi mentira. Porque a prova escrita minha, ela foi super parelha. Eu não fui o primeiro colocado na prova escrita, eu fui o terceiro colocado na prova. Eu fui o primeiro colocado na prova de didática e a diferença foi a prova de títulos. E só que na prova de títulos, e veja, muito disso aqui que eram ideias que a gente desenvolveu e hoje, por isso que eu estou te falando, eu acho que a minha grande vontade assim, de falar assim, poxa, eu vou prestar um concurso e tal, também está ligada a esses livros. E cada trabalho que eu fiz, isso é importante as pessoas entenderem. Por isso que eu falo, esse espaço aqui é um espaço que não é um espaço de ficar falando só sobre direito técnico. Essas amizades que a gente faz, Suzana, porque as pessoas podem, ao longo do tempo, as amizades perderem as amizades. Ao longo do tempo, os trabalhos que você faz, você pode se perder. A sua vida, a vida da gente, cara, são tijolinhos. A nossa vida é uma estrutura.
E veja, eu jamais imaginei, ó, olha, quando eu te convidei aqui, ó, você era doutoranda, eu era mestrando. Aqui, ó, 2005. Estão falando de 15 anos. Hoje, olha, você está aí como professora da USP, eu estou aqui, passei também no concurso, sou professor da UFES. Estamos juntos na Procnet, com mais um monte de gente bacana. Todos os colegas da Procnet estão aqui. Todos os colegas da Procnet estão aqui. E isso é e também é um negócio legal que Direito e Vinho foi isso aqui. Você sabe que aqui Direito e Vinho, Suzana, todos os professores, até o fim de agosto, a gente abriu agora, e isso abriu, porque teve que abrir pela pós-graduação, todos os convidados, todos são professores de programa de pós-graduação em instituições e todos com grupo de pesquisas no CNPq. Que é legal. Todos os convidados. Cara, mas isso eu te falar, mas como é que você forma isso? Como é que você chama? Não estou falando por mim, estou falando desse grupo. Que isso é uma das coisas mais bacanas da nossa, acho que dessa nossa geração, e aqui deixando muito mais claro essa brincadeira contigo, eu sou mais velho que você, nós somos da mesma geração jurídica, mas sou mais velho que você. Muito pouco. Não, mas isso é uma das coisas mais bacanas. Eu acho que nós temos uma doutrina de transformação. É mesmo. Nós não fomos uma doutrina... De democratização, mas aí, de democratização. A gente está saindo dos nichos, a gente está falando... É isso, é o Brasil inteiro que está nessa nossa rede. A gente está conversando para saber o que você está pensando aí, o que o Fred está pensando na Bahia. Nós estamos realmente democratizando nesse sentido de olhar outros pontos de vista, conversar com gente diferente. Eu acho que é muito legal mesmo. Imaginar onde a gente estava 15 anos atrás, lembrar disso, né? E ver que a gente está se encontrando de novo aqui com uma taça de vinho para discutir justamente o processo que propõe transformação, né? Que é o processo estrutural. E é interessante a gente pensar até no nome, eu estou pensando aqui, né? Processo estrutural que propõe transformação. Tem uma contradição aí, porque estrutural é fundante, né? Pô, tá ótimo. Isso você estava aqui anotando. Eu falei assim, pô, vamos pensar um nome melhor, cara, porque estrutura não parece uma coisa dinâmica, uma coisa de mudança. E às vezes é a má tradução. Às vezes a má tradução... Estrutural, porque na verdade ele propõe a mudança da estrutura. Na verdade, ele é um processo desestruturante. Ele né? é isso. Eu posso te falar então mais como é que é o nome que eu falo? Provimento desestruturante. É isso quando eu brinco. Por isso, quando eu falei do inventário, por que eu falo que a gente aproveita a técnica? É o condomínio, a falência, aquele condomínio que foi feito com a Saizine, que foi feito com a quebra, que ele foi feito para ser desestruturado, quebrado, ser alterado. E aí vem as discussões. Depois poder ser reconstruído. Policêntricos, a multipolaridade. Então, assim, eu falo, por isso que eu falo bem assim, e aí eu vou fazer agora uma brincadeira. No dia lá da ASP, também teve lá um coquetelzinho, né? Olha como é que a gente muda. Se nós tivéssemos essa conversa hoje lá, a conversa que a gente teve hoje, se a gente tivesse tido lá, imagina eu falando isso para você, você falando para mim. Eu ia olhar e falar assim, essa mulher é doida. Pega a interna. Nossa, eu não ia nem entender do que você estava falando. Para mim, não, se você falasse isso para mim, eu falei interna. O que demonstra que nós... essa percepção que a gente tem que ter. Olha como é que passa rápido. Falta aqui, recebi agora a notícia aqui, falta 1 minuto e meio. Então, o que eu vou te falar? Eu tinha 1000 coisas para poder te dizer aqui. Cara, eu acho que foi ótimo. Eu vou falar da minha opinião assim. Eu acho que a uva tem tudo a ver, como a gente viu. E eu agora, a partir de agora, eu vou olhar para você e vou lembrar da Cabernet Franc. Você é a Cabernet Franc do nosso direito. Manda um grande abraço pro Fernando, cara, que é um amigo para mim de coração, tá? Mas ele já te mandou, viu, Barreto? Eu gosto desse cara pra caramba. E você fala que ele, para sacanear ele, eu indiquei um livro dele de benfeitoria, para ele ser citado em direito civil, um capítulo que ele escreveu, que amigo faz isso. Mas, amei você estar aqui, quero que a gente está mais junto, foi fantástico, e eu quero, sim, botar essa responsabilidade em você. Por favor, vamos pensar nesse processo estrutural, esse provimento desestruturante, com uma visão para frente. Não vamos cair no problema do Odair José. A palavra está contigo,
Você tem 40 segundos para fazer um brinde. Beijo. Mas ei, foi um prazer, foi muito legal. Eu não imaginei que a gente ia ter esse papo aí de nostálgico, mas até me dá conta de tanta coisa, lembrar de tanta coisa boa e de pensar como é que a gente veio parar aqui, né? Acho que isso foi muito bacana. Pensar o processo. Aí, gente, ó, abri aqui o vídeo. Nós vamos fazer aqui agora só uma despedida com a professora Suzana. Foi espetacular. Foi, pô, fantástico aqui, muito além do que eu esperava. Um tema super difícil, né? Um tema envolvendo aí processo estrutural, Cabernet Franc. Foi maravilhoso. Eu só vou esperar aqui, pô, a professora Suzana chegando aqui, ó, só para a gente fazer assim, essa despedida aqui. Não tinha como a gente não terminar isso aqui sem fazer essa despedida aqui. Então, querida, então, ó, agora, então vou lhe conceder, então, 30 segundos para você fazer a despedida, porque a gente não tinha como terminar aqui, ó, fazendo uma despedida assim, e eu, Suzana, de coração, olha, você é uma amiga, assim, eu tenho uma admiração sua pessoal, a gente sabe que a gente tem lutas semelhantes que não precisam, às vezes, ser ditas. As lutas, às vezes, elas são lutas que elas precisam ser guerreadas no dia a dia. Elas não precisam ser... não é todo guerreiro, não é todo soldado que precisa dizer. Né? E poxa, eu acho que a gente tem alguma, né, muita luta em comum e, poxa, foi fantástico. Em breve, como eu falei com você, isso aqui vai estar no YouTube. Então, e aí, agora eu vou te falar essa parte mais engraçada. É você se assistir no YouTube depois, tá? Tá bom. Então, assim, Não, é meio você se assistir no YouTube, você vai morrer de rir. Você vai falar, meu Deus do céu. Às vezes você vai ter uma impressão técnica, mas eu vou te falar por tudo que aconteceu no Direito e Vinho. E você vai falar assim, poxa, coisas importantes eu acabei falando. A gente discutiu de uma forma entre amigos, igual você falou, como se estivesse um boteco, como se estivesse dentro de um... como se a gente estivesse batendo um papo numa varanda. Então, eu queria, assim, eu não tinha como a gente encerrar sem te dar a palavra para você encerrar e a gente fazer aquele brinde final que eu acho que é fundamental depois do encontro desse nível aqui. Mas, ei, obrigada. Então, desculpa ter falado mais do que eu devia falar no final lá. Não, foi o Instagram, foi o Instagram. Tudo é culpa do Instagram. Esse Instagram, vou te contar, ele não é muito estrutural. Foi um prazer esse convite, estar aqui com você, lembrar de tanta coisa bacana, poder pensar sobre o processo estrutural, discutir isso com vocês e acho que até ter uns insights, né, que a gente só tem mesmo nessas oportunidades de debate. Fernando te manda um beijão, um abração, né? O homem só mais abração, mas ele está lá com a criança chorando. E obrigada, mas foi meio emocionante para mim lembrar dessa perspectiva meio nostálgica de como é que a gente chegou até aqui. Obrigada por estar nesse processo comigo. Um beijo. Então, um beijo. Ó, você está bebendo, então olha só. E o que nós vamos vaticinar aqui agora? Você está bebendo um vinho clássico francês, ok? E eu estou bebendo uma mudança. Ó, então, isso. Eu estou bebendo um vinho aqui, ó, brasileiro, com a Cabernet Franc, com uma mudança radical da Cabernet Franc, ok? Isso que a gente está fazendo aqui, ó, é uma ideia na sua taça e na minha taça, uma transformação de uma uva que é transformadora. Que isso sirva de inspiração. Tá? Então, ó, um brinde ao pessoal que está assistindo aí, que vai estar assistindo lá na frente. Um brinde, ó, no coração. Dano, muito obrigado. Beijos. Agradeço, mas um beijo. Tchau, tchau, gente.